Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém, queridos. Nós estudamos todos os domingos pela manhã a palavra do Senhor, estamos hoje estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Chegamos nesse lindo capítulo, onde nós conheceremos mais algumas facetas da vida de Cristo Jesus, onde nós estudaremos um pouquinho também sobre o chamado à misericórdia e ao discipulado. Esse é o nosso desafio nesta manhã. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9, acompanhe a leitura, permaneça com ela aberta durante a leitura e todo o nosso estudo, para que todos nós possamos sair daqui fortalecidos pela palavra do Senhor nesta manhã. Mateus capítulo 9. Entrando de um barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá embora. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, à casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, mas sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo em pano novo, em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o viram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso?
E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração que já foi feita e que ainda se realizará nesta celebração, Pai. Obrigado por todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, os que estão acompanhando esta mensagem e os que ouvirão depois. Pai, que o Senhor, ó Deus, nos conduza a compreender a tua vontade e principalmente a fazer e viver a tua vontade. Que nada venha obstacular a tua palavra aos nossos corações nesta manhã, mas que o Senhor nos conduza a compreender mais quem é Jesus e como devemos viver nossas vidas, nos espelhando em teu Filho. Que Ele seja o nosso mestre e nós sejamos os seus discípulos. É assim que nós rogamos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Mateus 9, então, a continuação da apresentação de Jesus como o homem profeta, o Messias prometido. E Jesus faz não apenas curas físicas, mas também faz restauração espiritual na vida de todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Ele perdoa pecados, ele chama pecadores, ele senta com pecadores, ele conversa com os pecadores. Ele demonstra misericórdia em todas as suas ações, em todo o seu caminho. O que nós estamos vendo aqui não é simplesmente um mestre de uma filosofia, ou um líder religioso, político. Nós estamos vendo isso muito mais do que isso. Nós estamos vendo um Jesus médico, um mestre, um amigo. Nós estamos vendo um líder. Nós estamos vendo um homem simples, mas que tem respostas profundas para toda necessidade humana. O grande problema é que muitas vezes nós confundimos Jesus com religião. E isso é o que, ao longo de toda a história da igreja, é o que mais tem trazido prejuízo para o reino de Deus. É o que traz prejuízo para o reino de Deus. Quantas e quantas pessoas confundem Jesus Cristo como um líder de uma religião? Observe comigo algumas coisas, alguns detalhes desse texto. Primeira coisa, se ele fosse simplesmente um líder religioso, então ele poderia ter se unido aos líderes religiosos da época. Mateus 9, nós vemos confrontos com escribas, publicanos e fariseus. Então ele não faz politicagem, então ele não é simplesmente um líder religioso. Nós estamos vendo aqui em Mateus 9, uma crescente de distúrbios, onde Jesus está acontecendo alguns distúrbios, ele está incomodando aqueles que têm o poder religioso da época. Nós estamos vendo também que Jesus, ele irrompe politicamente, ele vai visitar um publicano, e naquele período então, as disputas eram profundas, eram perigosas também, e Jesus vai sentar e vai entrar na casa de Mateus. Então ele não é só um líder religioso, um líder político, ele senta, ele conversa. Ele cura paralítico, cego, mudo, mulheres com problemas, crianças. Não há distinção para ele. Ele está disponível a todas as pessoas, porque ele é o Messias prometido. Ele é o nosso Messias, amém, irmãos? Então nós não precisamos ter medo
E não precisamos procurar outro Messias. Nós temos um Messias verdadeiro. E esse Messias é Jesus Cristo, como nós vemos na palavra de Deus. Amém? Se você sair daqui só aprendendo isso, entendendo que Jesus é o Messias bendito para as nossas vidas, isso já fará uma enorme diferença na sua vida. Porque se Ele é o teu Messias, se Ele é a promessa de Deus para você, então você pode viver segundo o que Ele quer. Agora, Ele demonstra para nós algo precioso nesse texto, que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E que nós não podemos confundir a seara de Deus com as necessidades humanas. Junta-se um monte de pessoas ao redor dele. Mas a missão primordial dele aqui é o quê? Discipulado. É discipular. Existe uma multidão enorme, mas ele está discipulando. E ele convida aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo. Mateus abre mão de tudo. Abre mão da sua posição de publicano, abre mão do seu salário, larga tudo e vai seguir a Jesus. E você? Você abriu mão de tudo ou você ainda está no meio das conveniências para seguir a Cristo Jesus? Tome cuidado se você ainda está no meio das conveniências. Ou se você quer um Cristo conforme o que você quer e não o Cristo bendito da palavra. Tome cuidado, porque esse caminho pode te levar à perdição e não à salvação. E a minha maior preocupação é que você salve a sua alma. Salve a sua alma. E compreenda a mensagem de Cristo, a mensagem dele. Ele não negocia a mensagem dele. E ele deixa a mensagem dele de uma maneira muito clara para todos. Ele veio apresentar o reino de Deus para que todos vivam no reino de Deus. A mensagem dele é clara. Eu vim trazer o reino de Deus. E como se mostra, e como se entra neste reino? Por meio do arrependimento dos pecados e o abandono total do eu para seguir a Cristo Jesus. É isso que nós vemos no exemplo de Mateus. Abandona totalmente o seu eu, sua posição social, seus aspectos religiosos para seguir a Cristo Jesus. E ele segue a Cristo Jesus. E ele começa a seguir a Cristo Jesus. E ele anda conforme o que esse Cristo está dizendo a ele. E é esse o nosso desafio, homens e mulheres desse século, a viver isso, a viver com ele. Queridos, é impressionante o que esse texto nos mostra. Desde o capítulo 8, nós estamos vendo, e semana passada eu falei para você, que nós devemos relacionar esse texto com as 10 pragas da saída do povo de Israel do Egito, aonde houve as manifestações poderosas de Deus para o povo. E aqui nós estamos vendo as manifestações poderosas de Deus para o povo. Lá em Israel, o povo seguiu Moisés. Presta atenção nisso. Lá em Israel eles viram as 10 pragas e eles decidiram seguir. Aqui, infelizmente, eles veem 10 manifestações de Deus públicas, e muitos não o seguem. Como muitos estão fazendo isso em nossos dias. Infelizmente, muitos são chamados, mas poucos são seguidores. Poucos são os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Ao chamar Mateus, Jesus então interrompe a fama para alcançar alguém rejeitado. Um ato de escândalo para todos aqueles judeus. Então, se você acha que Jesus é um revolucionário, como algumas visões teológicas tentam colocar para nós, como teologia da libertação e a teologia da missão integral, Jesus não é um revolucionário. Ele é o Messias de Deus. Isso tem que ficar muito claro para você, amém, igreja? Ele tem que ficar muito claro para você. Não caia nesse engodo de um pensamento marxista que quer dizer para você que Jesus é um revolucionário. Ele não é um revolucionário. Jesus está nem aí para o Império Romano. Ele não veio estabelecer uma nova ordem, ele veio estabelecer o reino de Deus, amém, irmãos? O reino de Deus é superior a qualquer ordem social e humana. Entenda isso. O reino de Deus é superior. E nós seguimos e precisamos andar segundo o reino de Deus, queridos. E se Deus é o nosso rei, então Ele é o nosso soberano. E se Ele é o nosso soberano, nós obedecemos a Ele. Amém, irmãos?
E Ele nos dá o seu Espírito para que possamos então compreender a vontade dEle para viver o propósito dEle. Então eu e você devemos sempre perguntar isso: Senhor, o que queres de mim? O que devo fazer? E Ele nos mostrará o caminho maravilhoso dEle. Há uma cura espetacular dessa mulher. E essa cura, ele menciona que essa mulher é impura por 12 anos. É impressionante esse relato de Mateus, porque Mateus está nos mostrando aqui de uma maneira bem clara, queridos irmãos, que essa mulher, ela não era simplesmente uma mulher que sofria de uma doença, ela era impura religiosamente e socialmente. 12 anos sofrendo com uma doença, então essa mulher, ela tinha um mau cheiro, todas as pessoas sabiam que ela sofria disso, porque ao sair de casa suas roupas se manchavam, porque era um fluxo que não parava. Como Jesus cura? Jesus percebe que toca, e Jesus faz questão de dizer que toca, porque é um toque de Cristo, ela toca em Cristo. Jesus não rejeita esse toque, mas ao contrário, Ele revela esse toque, e ao revelar isso, Ele fala que Ele não tem vergonha daquele que cometeu pecado, daquele que está impuro, ou se considera impuro. E queridos, o que a religião tem feito hoje em dia, na mente de muitos e muitos crentes? Muitos e muitos crentes se acham indignos de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor, porque estão como esta mulher, se sentindo impuros. Somos impuros, somos pecadores. Entenda isso definitivamente. O único que pode nos purificar é Jesus Cristo, amém? Então coloca a mão no teu peito e diz assim: o único que pode me purificar de todo o meu pecado é Jesus Cristo. Amém? E Ele purificou naquela cruz. Ele morreu por todos os nossos pecados. Então você precisa entender isso. Quem pode trazer o alívio para a tua alma é Cristo. Faça como essa mulher, vá em direção a Ele. Se tão somente eu tocar a Cristo, serei liberto, serei curado. Mas não posso antecipar o ponto da pregação. Vamos para o primeiro estudo aqui, a primeira lição espiritual. Jesus perdoa pecados, não só cura o corpo. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. É isso que Jesus fala primeiramente para essa pessoa, que foi levado pelos amigos para ser curado. E Jesus fala: os seus pecados estão perdoados, meu filho. Porque Jesus está mostrando para nós que o maior problema humano não é o físico, mas é o moral, é o espiritual. É o espiritual. Jesus sempre vai ao cerne das nossas vidas. Entenda isso, querido irmão. Buscar a Deus não é você querer encontrar algo para o seu alto prazer e autossatisfação. Buscar a Deus é você entender que Deus quer fazer uma mudança profunda no seu ser. Não é mais o que eu quero, não é mais o que você quer, mas é o que Deus quer. Amém? É o que Deus quer. Buscar a Deus, se você tem a pretensão de buscar a Deus para manipular o Senhor, para que Ele faça algo e conceda algo para você, isso é religião. O fim disso é destruição da sua própria alma. Agora, se você vai a Deus reconhecendo quem Ele é o Messias, Ele é o meu Messias, Ele é o meu Salvador. Isso vai mudar o seu ser, amém? Vai mudar o seu entendimento. Por isso que Jesus olha para esse homem e fala que o maior problema dele não é ele não andar. O maior problema dele é porque esse não andar feriu a alma, feriu o ego, feriu a situação social dele e faz com que ele se sinta uma pessoa que não consegue se colocar bem diante da vida. E Jesus fala para ele: olha, o teu problema é o teu pecado. O meu problema, o teu problema é o pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é viver na mentira. Pecado é achar que existe uma outra solução neste mundo que não é a solução que Cristo apresentou. E o que Cristo apresentou para mim e para você, que devemos viver para Deus e não para nós, amém?
Viver para Deus. Tudo que nós fazemos fora de Deus é prejuízo. Tudo que fazemos esquecendo Deus é prejuízo. A única coisa que pode produzir satisfação para a tua vida e para a tua alma, e produz a verdadeira satisfação, é buscar a Deus e se satisfazer nele eternamente. O meu prazer e o teu prazer é Cristo. Ele deve ser o primeiro e único no teu coração, na tua vida, nos teus propósitos, na tua direção. Enquanto você não entender isso, você sofre na tua alma, sofre nos teus propósitos. Tudo que você constrói é castelos de areia que ficarão sobre a terra. Mas quando você conhece a Cristo e você entende que Ele está trazendo a transformação da sua vida, isso é libertação, amém? O único que pode verdadeiramente te libertar é Cristo Jesus. Ele pode. Então Jesus não simplesmente queria ver aquele homem pulando e saltando. Ele queria ver aquele homem feliz no travesseiro dele. Amém? Só quem tem esse propósito é Cristo Jesus. Amém? Para de viver para os outros e viva para Deus. Para de se enebriar em querer agradar os outros e comece a agradar a Deus verdadeiramente na sua vida. Segunda lição espiritual, Cristo chama pecadores, não justos. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Verso 13b. Jesus escolhe então quem? Cobrador de impostos, símbolo de traição, de corrupção. Mas o que é mais estarrecedor é que não apenas chama, ele vai para a casa dele. E lá na casa dele entra mais gente de má fama. Mas ele chega lá e ele mostra arrependimento. Mateus se arrepende. Mateus agora ele não quer mais ser reconhecido. Mateus agora ele quer ser discípulo de Jesus. Amém? E você, o que você está querendo ser na sua vida? O que você está querendo ser? Você está querendo a fama deste mundo, ou você quer ser o discípulo de Jesus, que manifesta e que mostra a glória de Deus para as pessoas, que ajuda as pessoas na fé? Olha a mudança de vida de Mateus, tanto é que estamos estudando o seu evangelho, e ele traz esse destaque ao seu chamado, que foi um chamado que impactou toda uma cidade, todo o sistema religioso, porque ele veio e entendeu: Cristo tem a solução para a minha vida, amém? Quem tem a solução para a tua vida é Cristo Jesus, amém? Por isso que crente não precisa ficar consultando videntes, por isso que crente não precisa ir para a mulher da oração, não, você não faz isso, irmão, você não faz isso. Eu vou lá porque lá tem a mulher da oração. Me lembro, alguns anos atrás, uma irmã estava sofrendo de câncer aqui na igreja, e ia ter uma grande concentração de poder em Goiânia e tal, e ela foi nessa grande concentração, e trouxe a família e tal, e foi lá para essa grande concentração, e ela chegou no outro domingo e estava brava: pastor, eu paguei para os obreiros para me levar lá para frente, para que aquele homem chegasse e orasse por mim. Eu falei: irmã, você pagou quanto? Paguei 10 mil reais, pastor. E aí, irmã? Não, eles ainda me fizeram falar que eu tinha sido curada, mas pastor, eu saí de lá tão mal que eu fui parar no hospital, fiquei a semana toda no hospital. Eu falei lá no hospital, falei assim: meu Deus, que coisa horrível que aconteceu comigo, como que podem explorar assim a minha fé, eu uma senhora e tal, e os meus filhos caçoando de mim, minha família caçoando de mim. Aí eu falei: hoje eu vou na igreja daquele pastorzinho lá, falou assim para mim. Chegou na igreja, e no final do culto ela me contou essa história. Eu falei: e hoje o que você encontrou? Ela virou e falou assim: hoje eu encontrei a paz. Amém, irmãos? Porque quem encontra Cristo encontra a paz. Amém? Irmãos, vamos lutar contra essa mercantilização da fé em nome de Jesus. Amém? Então fala da sua igreja para as pessoas. Amém? Convide as pessoas para vir à sua igreja. Pare de faltar aos cultos por qualquer banalidade. Tem mercenários aí fora explorando pessoas. Tem mercenários aí fora se enriquecendo. É justo.
Isso é justo, igreja? É justo você continuar nas suas conveniências? É justo você continuar trocando Cristo? Faça como Mateus. Deixa tudo para seguir a Cristo verdadeiramente. Amém, igreja? Esse mundo está precisando disso. Você concorda ou não? Sim ou não? Você conhece pelo menos uma pessoa que precisa disso hoje, de ouvir isso hoje? Conhece uma pessoa? Só tem uma pessoa que conhece? Ninguém mais conhece? Ninguém mais conhece? Vocês estão aqui comigo, igreja? Você conhece uma pessoa, sim ou não? Levanta a sua mão aí. Se você não levantar a mão, você não vai para o céu não, irmão. Não vai para o céu não. É sério isso, igreja? Nós precisamos nos revoltar contra todo esse processo religioso, mercantil. Nós precisamos nos revoltar. E nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Religião sem Cristo é seca e ritualista. Verso 17a, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ali a discussão era sobre o jejum. Mas aqui os fariseus, os escribas são mais religiosos que vocês, porque vocês não jejuam. Os discípulos jejuam, são mais consagrados do que vocês, porque vocês não jejuam. E Jesus está dizendo o contrário. Jesus está dizendo que, olha, não é esse formalismo, não é essa religião. O noivo está com eles, mas vai vir tempo que eles vão ter que jejuar. Esse é o tempo, igreja. Esse é o tempo. Amém? Você tem que orar e jejuar. Orar e jejuar por aquele teu parente que está preso no vício. Você tem que orar e jejuar. Está preso no vício? Orar e jejuar para que ele se converta. Tem que pagar, tem que correr, para que ele se converta, para que ele busque a Deus. Esse é o tempo, igreja. Nós temos que orar e jejuar, irmãos. Estão roubando os velhinhos desse país, misericórdia. Nós temos que orar e jejuar por isso. E o povo discutindo besteira. Nós temos que orar e jejuar. O povo passando necessidade, o povo passando dificuldade. Nós temos que orar e jejuar. Soltando bandido de facção e deixando mulher presa, mãe de filhos, de criança autista. Tem que jejuar, igreja. E se você está escutando aí, pastor, que está chamando os outros de fascistas, tem que orar e jejuar por esse infeliz também, para que ele se converta em nome de Jesus, amém? O pastor não está aqui para chamar ninguém disso, não. A gente está aqui para levar as almas a Cristo Jesus, amém? Não foi isso que Jesus fez aqui com Mateus? Ou ele chamou, você é um publicano fascista? Não. Ele entra na casa de Mateus, ele ora com Mateus e Mateus se converte e se arrepende, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Fala comigo, igreja. O Evangelho... Vocês não sabem? Vamos lá, Marcelo, fala aí forte, puxa o povo. Agora acompanha o Marcelo aí com força. Se você tem o Evangelho na sua vida, a sua fé tem que romper as barreiras. Tem que romper as barreiras, seja ela qual for. Jesus recebe o toque dessa mulher enferma, não poderia tocar não. Se ela estava doente, ela não podia entrar na sinagoga, ninguém poderia tocar nela. Jesus aceita o toque. Ele rompe qualquer barreira e ele diz para essa mulher, a tua fé te salvou. Então, a fé autêntica rompe as barreiras sociais. A sua fé tem que ser forte, amém, irmão? Não pode ser uma fé que vacila. Não pode. Pode ter vergonha de falar de Jesus não, viu, igreja? Você tem vergonha de falar de Jesus lá no seu trabalho? Pode ter vergonha não. Tem vergonha de falar de Jesus para os seus vizinhos? Onde eu vou, nessa cidade, todo mundo me chama de pastor. Por quê?
Será que eu sou pastor de todo mundo? Não, mas aonde eu vou, o povo sabe que eu sou pastor. Não tem jeito. Se eu estou na feira, ô pastor, ô irmão, paz do Senhor, tal. E aí, irmão, está tudo em paz? Aí eu já pergunto. Está faltando na igreja. Tem muitos que eu estou encontrando aí, que eu estou falando isso aí, viu, gente? Então, Jesus responde a quem clama com fé. Olha que coisa interessante a cura desses 2 cegos. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Está com problema? Leva os teus problemas a Jesus, amém? Faz a oração desses 2 homens, tem compaixão de nós, amém? E Jesus tem compaixão, né, Mateus? Jesus tem compaixão das nossas vidas, tem compaixão de nós. E Ele fala para esses homens, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você ora e você confia que Deus pode agir? Ou você duvida? Esse é um problema, né, igreja? Às vezes a gente fica duvidando de que Deus vai fazer. Vocês creem que eu possa fazer? Fala comigo, Jesus tem poder para trazer solução, qualquer solução para a minha vida. Só Jesus pode fazer isso, amém? Dá uma salva de palmas a Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso. Ele pode fazer, Ele pode. Ele pode fazer. Ele tem esse poder. Agora, queridos, converter a Jesus significa que agora eu vou ter amor pela missão. Pela missão. E qual é a missão? Levar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E Jesus percorria, verso 35, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O verdadeiro cristianismo é uma vida que irrompe de dentro para fora. O verdadeiro cristianismo é uma vida que apresenta frutos da graça de Deus. Frutos que transformam outras vidas. Quantas pessoas sem esperança nesse mundo hoje em dia? Quantas pessoas que estão sendo levadas a uma fé totalmente sem Cristo? Quantas pessoas que estão se perdendo cada vez mais? Quando você é tocado por Cristo, quando você experimenta a cura de Cristo, quando você vê um milagre de Cristo na tua presença ou na tua família, isso deve te levar a ter um compromisso com a missão. Nessa manhã, em Mateus capítulo 9, nós estamos vendo que servir a Cristo não é para os fortes. Ninguém aqui é forte, mas é para os arrependidos. Os que olham para Cristo Jesus e falam, eu preciso de Ti, Mestre. Eu preciso de Ti, Jesus. É quando você olha para Cristo e olha para esse mundo e diz, olha para o mundo e diz, esse mundo não tem mais sentido. Mas quando você olha para Cristo e fala, gente, faz sentido, tudo faz sentido. E quando você olha para Cristo e fala assim, Ele me curou, Ele me salvou, Ele me aceitou, Ele se compadeceu. Eu pedi, tem misericórdia de mim, e Ele teve misericórdia. E quando você olha para Ele e vê que você pediu, explicou,
tantos e tantos anos na tua vida, de tanta exploração, de tanto engano. Ele olha, a tua fé te salvou, eu te restaurei. O verdadeiro evangelho não é tradição religiosa, não é rigor religioso. O verdadeiro evangelho é o amor de Cristo sendo exalado de dentro de nós para as pessoas. O verdadeiro evangelho é esse que começa a desfrutar de uma fé ousada. É você pegar os seus amigos, seu amigo que está precisando muito de um milagre na vida, no casamento, na vida profissional. Você pega, vamos lá hoje, porque Deus vai agir. E você vai na casa da pessoa e você ora por ela, vai no hospital, vai aonde for. Porque quem vai agir é Cristo. Não confunda o evangelho de Cristo com conforto nessa terra. Isso não tem nada a ver, isso não se mistura, isso é água e óleo. O evangelho de Cristo é compromisso com o reino. A verdadeira espiritualidade, a minha e a sua, o verdadeiro termômetro da nossa fé, são as nossas ações de compaixão e graça. Esse é o termômetro da minha fé e da sua fé. Sabe, no final de tudo, o que vai sobrar é isso: compaixão e graça. A compaixão que Cristo teve por nós e nos deu a graça, e a compaixão que temos e teremos com aqueles que estão ao nosso redor, para a manifestação da graça de Deus. Então, uma coisa que o Evangelho nesta manhã nos mostra aqui, não tem a ver com ganâncias, orgulhos, vaidades, mas tem a ver em sair de si, para ir para o que sofre. E tem muita gente sofrendo ao seu redor, eu tenho certeza. A seara está aí, a seara é grande. Você tem que estar discipulando alguém, você tem que estar encontrando semanalmente alguém, orando com essa pessoa, crescendo na fé com essa pessoa. Você tem que semanalmente sentar, partilhar a sua fé, partilhar a palavra de Deus, abrir a Bíblia. Pastor, eu ainda não sei. Como não sabe? Depois de um domingo desse, de manhã, depois de uma aula dessa que a gente está dando, de interpretação, de hermenêutica, de história da igreja, de vida. Um amigo meu mandou, que ele está no encontro esse final de semana, está pagando 30 mil reais. Aí ele ouviu uma palavra 2 domingos atrás, ele falou assim: pastor, aquela palavra lá valeu muito mais do que os 30 mil reais que eu paguei. Tem gente que está sendo explorada. E o Evangelho é maravilhoso, porque é de graça, amém? Mas o Evangelho é poderoso, amém? O Evangelho nos salva, o Evangelho nos liberta. A seara é grande, igreja, mas tem sido poucos os ceifeiros. O desafio para mim e para você nesta manhã é ser resposta de Deus a quem está pedindo um socorro a Deus. Feche os teus olhos. Você hoje quer ser a resposta de Deus para quem está pedindo socorro? Você quer ser a resposta para aquele que está sofrendo, para aquele que está buscando, para aquele que precisa? Você quer ser a resposta para aquele que está angustiado, está sozinho? Você veio hoje aqui com as suas pernas, você saiu da sua casa, você veio às vezes até mesmo no seu carro sozinho para cá, então você pode ser resposta para qualquer pessoa deste mundo. Pastor, mas lá em casa as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas. Não, não estão. Não estão. Se você veio aqui em casa, aqui hoje, na igreja,
e você pode ser resposta para muitas pessoas. Muitas pessoas. Então só faz uma oração hoje: Senhor, me usa para ser a tua resposta neste mundo. E se você está fazendo essa oração com sinceridade de coração, fique em pé na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida nesta hora. Vamos ser resposta de Deus para este mundo, igreja. Vamos ser resposta. Vamos levar o Cristo que cura, que salva, que liberta. O Cristo maravilhoso, que olha para nós e se compadece de nós. Quantas e quantas pessoas estão aí sofrendo, angustiadas com tantas e tantas coisas, e você tem a resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você ficou de pé. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.